Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 17, Calca 2. Vamos começar com uma história que traz o Rav Elimelech Biderman Shlita. Bem, tinha uma discussão, vou comentar para vocês aqui a discussão que ocorreu. Numa casa, vamos supor, de um vizinho, uma casa o dono era Reuven, e vizinho, mamash, de parede, da outra casa era Shimon. O Reuven começou a suspeitar que Shimon, já como tem uma parede que divide, então eu acho, chegou para a esposa Reuven e falou, eu tenho quase certeza que o Shimon ouve tudo que a gente conversa, todos os segredos familiares, todas as minhas aplicações, todos os shiduchim, ele ouve. A esposa falou, mas pitão, olha o tamanho da parede, não? E ele falou, não, eu tenho certeza que ele ouve. Aí ela falou, então o que você vai fazer? Você vai se mudar? Falou, não, eu vou construir mais uma parede. Ela falou, não faça isso. Sim, mas ele ouve. Não, ele não ouve. Ouve, não ouve. Começou aquela briga. Mamash, discutiram os dois. No meio da briga, bate na porta. Quem é? Shimon. Shimon falou, eu peço boa noite, shalom, eu peço, por favor, desculpa a vocês, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu acho, Reuven, meu caro vizinho, que não precisa construir mais uma parede. Não se ouve nada. Quer dizer, não precisa construir. Morav Rabotai, legado é pashut, certeza que Shimon, ele ouvia muito bem. Por que comecei com isso? Porque o Rabi ele falou uma coisa impressionante. Nós acabamos de falar, no shiur passado, 2 shiurim, da força que tem uma tefilá, uma reza. Impressionante a força. Ele quer trazer uma prova simples. Rabotai, se vocês têm outro exemplo, bevakashá. Mal começamos a rezar, vem o Yetzer Hara e já desvia o nosso pensamento da reza. Impressionante. Mal nem começamos, principalmente a Amidah, né? Que precisa fazer Kavaná na primeira Berachá, de se concentrar, já vem o Yetzer Hara e te puxa para onde for. Impressionante. Certo? O Yetzer Hara que vai me falar para nós, que tua reza não vale, quem é você, todos esses argumentos. Se realmente não vale quem sou eu, então por que você vem? Então é uma mitzvah que a gente está vendo a importância dela. E agora, com essa agdama, com essa introdução, eu quis começar com uma história engraçada, mas agora um negócio, vamos tentar um pouquinho apertar, gravíssimo. Aqui tem um hidush, tem uma novidade aqui que assusta. O Navi Amos traz uma sua profecia, Daled Yud Gimel. O Magid le'adam masecho. A Gemara em Hagigah He Amud Bet. Que significa que o Navi falou, o Navi Amos, vai ser dito à pessoa o que ele conversou, o que ele falou. Então a Gemara em Hagigah He Amud Bet traz, Shemedubar al Yom Adin Shachar Petirat Adam. Depois de 120 anos de vida, no julgamento, vão relatar tudo o que ele falou, o que ele falou, por que ele falou, a justiça, din. E a Gemara traz uma ideia, Rav, que até mesmo conversa dele com sua esposa, se ele falou coisas não devidas ou além do que deveria falar, todo tipo de conversa, está tudo escrito lá. E chega depois de 120 anos, vai prestar contas com Hashem. Morav Rabotai, chega o Rav Chaim Volozhin, Zatzal, ele mechadesh, traz aqui um hidush gadol. Ele explica esse passu que ele diz, nós encontramos a Gemara em Berachot, Chavav Amud Bet, que Lashon Sicha de Yitzhak, né? La sua basadeta, é Lashon de Tefilá, de reza.
certo? Então está escrito, Shen Sicha Ela Tfilah. Então o que vem aqui falar o Navi Amos? Fala o Rav Chaim Volozhin, Leatid Lavô. A pessoa pode chegar a ser repreendida. Madua lo bikeshu itpalel kahogen. Porque ele não rezou da forma que ele poderia rezar. Beotá shai arule falam betakoach shai lo befiv. O que vão mostrar para ele depois de 120 anos? Olha a força que você tinha na tua boca, que você podia pedir e rezar e salvar e ter berachot. Você tinha que rezar, estava na tua boca. Veu, e ele, assim fala o Rav Chaim Volozhin, tristemente por sua ignorância, tupshuto, zilzel ba'avodah shebalev zot tfilah velo bikesh kedei tzorko kahogen. De repente a pessoa até pode chegar, não está escrito isso aqui, mas de repente vem argumento com Hashem. Você falou, olha como você rezou. Estava na tua boca, não na tua mão, na tua boca, nem mão, não precisa mexer a boca. ועל זה עצמו יבוא עמו במשפט וייתן את הדין. Forte isso aqui. Então não é para desleixar. Tá bom, eu entendo que a reza ela é forte e muito bom, deixa ela lá. Não, não deixa ela lá. Você vai ser cobrado se você não usufruir dessa força da tefilá, da reza. E o Rabi de maneira acrescenta uma coisa linda, que tem tudo a ver com nossos dias. E agora, começa a Chodesh Elul, vai chegar Rosh Hashanah e Yom Kippur. 10 dias a partir de Rosh Hashanah, está na tua boca decretar o ano que você vai ter. Na tua tefilá. Então depois, tudo que a gente está vivendo hoje é do Rosh Hashanah passado. Estava na nossa boca, nos nossos Maasim Tovim, lógico, mas aqui estamos falando agora de tefilá, de reza. Sendo assim, se nós já falamos dois shiurim principalmente, da força da tefilá, parte 1, parte 2, então anotei, tem vários pontos, mas Borolá me colocou na cabeça, acho que dois importantíssimos que achei. O que sai disso, de saber o que talvez moneia, impede a gente de pôr em prática essa grandeza chamada tefilá, reza. Então eu anotei aqui uma coisa interessante, que o Rav Ohila traz, que é o seguinte. Vou trazer um exemplo, ao ponto que eu quero chegar, de uma mechilta de Rabbi Ishmael Beshalach Parashat Bet, que é o seguinte. Am Israel se encontrou quando saiu do Egito, se encontrou perante o Yam Suf. Yam Suf em português? Mar Vermelho. Mar Vermelho. Tá bom. Yam Suf. De? Juncos. Tá bom. Nunca ouvi falar essa palavra, mas tudo bem. No Yam Suf. Certo? E atrás tinha os egípcios. Deserto. Uai. Vamos pular no mar? Então traz a mechilta. A Israel se dividiu em 4 grupos. Uma falou, pula no Yam. Sei lá, se afunda. Voltar para o Egito, não sei, guerrear não, mas pula. Aparentemente, suicídio, pula. Outro grupo falou, não, se rende, vamos voltar para o Egito. Terceiro grupo, vamos guerrear. Guerra. E quarto grupo, vamos rezar para Kadosh Baruch Hu. 3/4, se a gente pega essa divisão, já, tristemente, tchau. Então, como chama? Abriram mão, Meuashim, estão, como chama? Meuash, tá? Desistiram. Prova é que um falou, bom, vamos nos suicidar, eu não vou voltar, tchau, que morra. Outro falou, vamos se render. O outro falou, se é para morrer, guerreando. Vai guerrear, eles tinham armas, cavalos e tal. Um falou, vamos fazer tefilá. Falou Kadosh Baruch Hu para Moshe. E Moshe, realmente, a Israel começou a fazer tefilá, rezar. Chega Kadosh Baruch Hu para Moshe, Matitzak Elai, Daber Ben Israel Veisau. O que você está rezando para mim agora? Manda a Israel ir para frente, entrar no Yam Suf. Chega Rashi.
comentarista da Torá, Lamanu she'a Moshe omed u'mitpalel. Nós entendemos aqui que Moshe Behemet começou a rezar para Hashem. Amar LaKadosh Baruch Hu, Lo עת עתה להאריך בתפילה. Não é agora, é hora de você se prolongar na reza. Que Israel netunim betzara, quando a Israel se encontra em sofrimento. Morai Rabotai. Tem uma pergunta aqui, o quê? Gritante. Como? Se não agora, quando? Na encruzilhada. Não vai rezar agora, bem, Bichvodó Boreolá falar, Lo עת עתה להאריך בתפילה, que Israel netunim betzara? Como não? Ao contrário, quando a Israel aleno alechem, que nunca acontece isso, quando está em sofrimento, Rabotai, Titpalelu, rezem, chorem, Teilim. É isso que fez Moshe Rabbeinu. Kavel Hashem. Só que aqui tem um comentarista do Chumash, Ber Moshe, Iflá. Ele pega uma palavra que Rashi falou, que Hashem falou para Moshe o seguinte: Lo עת עתה להאריך בתפילה. O que falou Hashem para Moshe Rabbeinu? Não é a hora de você estender, se prolongar na reza. Mas Tomeret, o que significa isso? Quer dizer, tudo bem, você rezou, Tem que rezar, você tem que rezar, mas não é a hora de se estender. Que legado é esse? O que Hashem quis ensinar e não se estender? Eu vou me explicar. tem que atuar. A gente falou 2 shiurim passados da grandeza da tefilá. Na verdade, valorizar que ela é gigante. Será que tem situações, a pessoa diz, às vezes impede ele, bom, agora tem que se prolongar, agora tem que fazer isso, eu não tenho força. E aí ele vê que a forma de rezar é prolongada, ou tem que fazer muita coisa. E se for uma palavra às vezes, ou uma frase às vezes, isso não chama reza? Se nós estamos falando que ela é forte, até mesmo uma palavra, o forte é para quem você está se direcionando, que é a Kadosh Baruch Hu. Então vem aqui o Rabbi Moshe e diz o seguinte: quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não é hora de se estender, aqui vem um legado, que é o seguinte: Bale Lamed, Marav Kochá Shel Tfilah, como é forte a Tfilah, que até mesmo a Tfilah curta, Gam Kama Milim She Tfilah, do fundo do coração, Yecholot Leavir Le'asara Nisim Shenashu Al Hayam, podem trazer 10 mínimos milagres que o mar se abriu, porque o mar se abriu depois. אין צורך בתפילה ארוכה כדי שכל המצרים יעבדו, quer dizer, não precisa uma tefilá gigante para aniquilar com todos os egípcios como eles foram. Os mitzrim, os egípcios iam receber mesmo com uma tefilá tzará, com uma tefilá curta. Então, muitas vezes a pessoa pode entrar e desistir, não tenho sucesso, dá tudo errado. Espera aí, olha para o Shamayim, para Hashem, e faça a tefilá, mesmo com tuas palavras, e curta. Não é a hora, me vê essa história na cabeça, se vem é para falar. Sempre o Rabi Deman traz essa história de uma senhora que se salvou, viveu mais de 90 anos, lá na fila, em Marchemam dos nazistas, de separar as pessoas. Interessante, ela se salvou, porque tem um minhag muito bom, muitas pessoas fazem esse costume depois da reza de falar 3 palavras: Yeshuatecha Kiviti Hashem. Eu me deposito a salvação a você, Hashem. Então ela fazia toda hora, ela era húngara, o Rav Bideman conta por que agora não vou entrar em detalhes, eu não sei repetir, mas ela falava Yeshuatecha Kiviti Hashem, Kiviti Hashem Yeshuatecha, Hashem Yeshuatecha Kiviti, que já falamos isso no shiur. Quando o alemão ouviu ela falando isso, de repente despertou uma misericórdia. Falou para ela: você entra naquela porta e se manda. Do nada. Lo yuman. Qual a tefilá dela? 3 palavras. Tefilá ktsara, tefilá curta.
Se ela é grande, longa, ela é grande, vai também curta. Então não é para dizer, eu não tenho força, uma palavra. Moshe com Miriam, é verdade. Quer dizer, por que serve isso? Porque situações do dia a dia, certo? Às vezes a pessoa fala, o que eu vou rezar para Hashem? Eu tenho que agora abrir um livro, não, Hashem, deixa eu achar uma vaga. Hashem, por favor, me deixa atravessar. Hashem, deixa que me atendam rápido, sei lá. Hashem, me ajuda. Quer dizer, assim tem que ser. Isso chama Tfilah Ktsara, isso é uma reza curta. Que eu caia na simpatia do fulano. Bom, isso é muito importante, Morav Rabotai. Vamos lá, então, se uma pessoa realmente, ela sabe isso, então a vida dela, ela sempre vai estar conectada com Borei Olam. Eu quero trazer aqui um exemplo que traz os fornos aqui, também outro comentarista. Vocês lembram que tem a Negaim, são aquelas manchas espirituais que pode vir nas manchas nas paredes, na roupa, na pele, de pessoas que falam Lashon Hara do próximo, falam mal do próximo. Então Hashem manda manchas na parede e aí vai indo. Interessante, como nós sabemos, o único que pode dizer se a mancha ela é pura ou impura, quem é? O Cohen. Vamos supor que a mancha se encontre na parede da casa. Como a pessoa tinha que chamar o Cohen para ele ver se era pura ou impura? Se era impura, certo? No final do processo, o que tinha que fazer com essa casa? Derrubar ela. Com tudo que está dentro. Tudo impuro, acabou. Mas tinha uma opção. Se você não quer derrubar tudo que está lá dentro, então você tem que tirar os pertences que estão dentro da casa antes do Cohen dar o veredito e dizer que está impura a mancha. Mas a Torá diz uma coisa interessante, nós nunca prestamos atenção. A Torá diz, conforme traz aqui o Rav Ohila, que está escrito o seguinte: Vetzivá Cohen ufinu et habayit. Quem dá essa ordem? Olha, antes de eu chegar, você quiser salvar teus pertences dentro da casa, tira tudo. Quem dá essa ordem? O próprio Cohen. Pergunta os Mefarshim, por que o próprio Cohen? Por que precisa dar ordem vindo do Cohen? Falar para ele, tira tuas coisas antes de eu falar que está impuro. Lichora, a própria pessoa, olha, você quer deixar teus pertences lá e que sejam impuros? Você quer salvar eles? Tira. Então por que funciona dessa forma? Esperar a ordem do Cohen chegar e falar, tira. Então os fornos falam o seguinte, que quando vem a ordem do Cohen, o Cohen desperta uma luz para a pessoa, dizendo o seguinte: Ataroeta negazé, você está vendo, eu estou explicando como não são essas palavras dos fornos, mas é isso que os fornos querem falar. Você está vendo essa mancha, se for impura, certo? Você está vendo o que eu tenho que falar? E o que vai acontecer se vai estar impuro? Essa parede que você divide com teu vizinho vai cair, vai ter que ser derrubada, sim? E tudo que está lá vai perder. E aí você vai ter problemas com você, que você vai perder tudo, e também vai ter problema com o vizinho, você vai deixar ele sem parede. Quer dizer, de uma forma, se ele sabe que ele tem que falar com o Cohen sobre esse assunto, ele vai refletir, vai assustá-lo. Então fala os fornos, na hora que ele começa a tirar os utensílios, ele começa a rezar para que a Kadosh Baruch Hu tire a mancha da sua casa. Quer dizer, esse é o que eu tenho os fornos. Os fornos falam, tem que esperar a ordem do Cohen para dar tempo de ele rezar, fazer tshuva e rezar,
para Hashem, para tirar a mancha urgente da sua casa. Fala os mefarshim, aqui a gente vê realmente, não estamos falando também de alguém, estamos falando de alguém que aparentemente falou Lashon Hara, mas aqui está se dando uma chance a ele o quê? Fazer tefilá. Quanto vai demorar essa tefilá? Enquanto que ele tira, talvez nem tão concentrado ele está, mas nós falamos que a tefilá ela é forte, ela é grande, a tefilá, a reza ela tem força. Então os fornos falam que essa ordem de pedir ao Cohen é para despertar e deixar a pessoa atenta para ele fazer tefilá, mesmo tefilá tzara, mesmo uma tefilá curta. Não temos dúvida que Baruch Hashem, quando uma pessoa, a princípio, ela reza para Hashem, ela está demonstrando apoio a Hashem, emuná, fé em Hashem. Na verdade, prova é que ele está rezando para Kadosh Baruch Hu, para Hashem, e a fé. Não só isso, chegamos a um nível, Bezrat Hashem, sempre tentar chegar, pelo menos um nível, entender que tudo está na mão de Hashem. Hashem é o poderoso. Se ele quiser, um instante, ele pode transformar o que ele quiser. Vamos abrir o mar, ele pode me deixar rico um dia para o outro, ele pode levar longe de todos, uma pessoa que está bem doente, trazer a cura, barrega, em um instante, Baruch Hashem, a pessoa reza, sabe que está isso na força de Akadosh Baruch Hu, todo-poderoso. Agora tem um ponto que esse realmente eu quero desenvolver um pouquinho mais no shiur de hoje. Hashem é grande. A pergunta, eu me considero para eu poder rezar para Hashem? Nesse ponto nós temos que trabalhar. Eu vou me explicar. A Kadosh Baruch Hu traz aqui o livro Ohila. Hare bechol zot echli sheploni yeh choleh. Lo alenu velo alechem. Boreolam decide que fulano fique doente. Precisa rezar para ele se curar. Só que pode passar esse pensamento pela pessoa dizer, o mi ani sheu ishmali. Quem sou eu que o Todo-Poderoso vai me ouvir? Ma bekochat shel hatefillah sheli leshanot et gezar din. Será que eu tenho força de transformar e mudar o decreto de Hashem? Você fala um Chacham Gadol, um sábio, um Rav, Tzadikim, ótimo. Mas vai fazer diferença meu Perek de Teilim? Ou minha Tfilah Tzara? Minha reza curta? Que Hashem mande cura para ele? Por favor, Hashem dá cura para ele. Quem sou eu? Certo? Aqui uma humildade deturpada. Porque se nós estamos vendo aqui que é muito importante, que não importa quem é você faça o que Hashem te presenteou, que é chamado o quê? Tefilá. E ela é grande, se ela é grande, porque você está rezando para quem é grande. Fala o Rav Tzadok HaKohen Lublin. Keshem she'adam ma'amin b'Hashem yitbarach, que nem a pessoa ela tem fé e acredita em Hashem, kach tzarich adam le'amin le'atzmo. A pessoa precisa acreditar em si mesmo. Sheyesh l'Hashem yitbarach etzek imo, que Boreolam tem acordo comigo, falamos no shiur passado. לדעת שאנחנו יקרים לו, בנים אתם השם אלוקיכם, eu sou importante para Hashem, שאנחנו חשובים לו, לדעת שהוא אוהב אותנו, ele nos ama. O Rav Dislonim costumava dizer, agora em Emuná e Arvit, né? Emuná com zot vekayam alenu, a gente fala Emuná com fé, né? Aí ele fala o que com fé? Duas coisas. Aleph, que o Hashem Elokeinu ven zulato, que a gente fala na Emuná, que só a Boreolam e não tem outro, Va'anachnu Israel Amo. E nós somos Am Israel, seu povo. Titbalel, não deixe Yetzer Hara dizer você não chave. Eu vou trazer aqui consequências gravíssimas. Tenho medo de falar. Ai, ai, ai. Moshe Rabbeinu, tristemente, entrou em Eretz Israel? Não entrou. Ele rezou. Parashat Vaetchanan, que Minyan Vaetchanan, quantas vezes rezou? 515.
515 vezes rezou. Quem rezou? Eu? Não, quem? Próprio Moshe Rabbeinu. Tinha alguém maior que Moshe? Bom, ele desistiu, parou de rezar ou ele queria continuar? Queria continuar, mas ele não podia. Por quê? Por quê? Hashem falou para ele, Vayomer Hashem lai Rav Lach al tos daber elai o davar hazeh. Basta, chega. Boreolam falou, chega. Rabotai, tem uma pergunta aqui. A pergunta é fantástica. Acho que não preciso. Vou ficar na pergunta, mas vou responder. Mas a pergunta é linda. Pergunta o Rabi de Mashlita. Beseder, Moshe Rabbeinu não podia rezar. Aval madua klal Israel lo itpalelu alav? Porque Am Israel não rezou por ele. Não está escrito que Am Israel rezou para Moshe entrar. Gostou da pergunta? Lo katuv. Ribono shel olam. O líder 515 vezes. Mas não só isso, não parei por aí. O que Hazal falam? A pergunta é mais forte a partir desse Hazal. Se Moshe Rabbeinu iria rezar 516 vezes, iria entrar em Israel. Am Israel viu que 515, Hashem falou para ele, para, porque mais uma, não quero que você entre. Am Israel eram anakim, gigantes, e sabiam disso. Se nós sabemos, Am Israel também. Então por que eles não rezaram mais uma? Por Moshe. Para Moshe entrar. Ai, ai, ai. Que pergunta. Para ou continuo? Responde. Ai, ai, ai. A tchuvá é o que nós estamos falando. Preste atenção. A tchuvá aí, que cada um de Am Israel pensou no seu coração um pensamento de Yush, de desistência. Qual? Se as rezas de Moshe Rabbeinu, que não existiu ninguém, a dona Nevi como Moshe Rabbeinu, não foi aceita, Ya'ale al dat she'atfilah sheli titkabel? Boa noite. Não. Existe passar que Boreolam vai aceitar minha tefilá? Se não aceitou a tefilá de Moshe Rabbeinu? Não. Está certo esse pensamento que nós estamos estudando até agora? Moshe Rabbeinu reza para quem? Para quem? Não. Para Hashem? Eu rezo para quem? Para Hashem, é o mesmo Hashem, ele é grande, a tefilá é grande, halas. Não importa quem reza. Estamos falando não a grandeza da pessoa, a grandeza de quem? Da tefilá de Hashem. Então, como a Israel está machshava mut'et? Consequência, o que Am Israel perdeu? Que quem não entrou em Eretz Israel? Moshe Rabbeinu. Ai, ai, ai. Haladam le'amim bemunah shelema. A pessoa tem que pensar que Boreolam espera a minha tefilá, não importa o nível que eu esteja. Tefilato shel kol echad echad mi Israel pode transformar mundos. Aí ele explica aqui o Teilim, lindo, Samech Vav Hai Chaf. Catu o seguinte, David Amelech Alav Shalom diz, são dois psukim, ele explica de uma forma linda. Aven imraita belibi lo ishma Hashem, achen shama Elokim ikshib kol tfilah. Isso é Salmos, Teilim. Olha como diz aqui o Rabi de Maestria aqui. Aven imraiti belibi lo ishma Hashem. É um pecado, fala David Amelech, se eu vi no meu coração que Hashem não vai me ouvir, se Boreolam me ouve, Boreolam se me ouve, é um pecado pensar que Hashem não me ouve. Então como a pessoa tem que chegar a rezar, Rabotai? Tem outro ponto que incomoda, dando sequência a isso que nós estamos falando aqui, do Midrash. Se uma pessoa não pensa isso que nós estamos falando, traz consequências não negativas. Olha o que aconteceu conosco, não conseguimos rezar por Moshe para entrar em Eretz Israel. Traz aqui o Midrash. Midrash diz, eu vou ler só a primeira frase do Midrash para me explicar.
Midrash Devarim Rabbah Het Aleph. Amar Rabbi Elazar. Falou Rabbi Elazar. Retzoncha ledá kochá shel tefilá? Você tem vontade de saber a força da reza? Imena osakulá. Se ela não faz tudo, Resiá e osá. Metade ela faz. Por cima, para a gente entender aqui, eu não vou ler, mas o lógico que pelo que está escrito aqui assim, reza, se você não conseguir tudo, pelo menos metade você vai conseguir. Mas aqui tem um comentário do Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, quem traz o Rabbi Biderman. Hoje estamos com o Rabbi Biderman. O Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, ele explica esse Midrash de uma forma diferente. E eu peço a atenção de vocês. Ele traz uma regra. Essa regra funciona. Que she'adam margish heser amiti. Quando uma pessoa sente realmente que está faltando, falta, o que for, falta para ele, ve'u omed betfilah lifnei Hashem, quer dizer, falta Yeshua, falta Parnassá, falta Refuah, ele sente mamash que falta, margish heser amiti. Ve'u omed betfilah lifnei Hashem, e ele se concentra, ele se coloca perante Hashem na reza, o mevakesh et zeh, e ele pede esse ponto que falta para Hashem, e efshar shakadosh baruch hu lo ya'anelo. Não existe que o Borei Olam não atenda a ele. Peraí, como? Você falou que funciona, então qual é o problema? E aí ele traz prova que funciona. Qual? A Gemara em Temurah Tetzain Amud Aleph traz uma prova de Antinel ben Kenaz, tzadik, que ele fez uma tefilá. A tefilá ele fala assim, Imbarech tebarecheni. Ele pede para o Borei Olam abençoá-lo. A Gemara explica que é na Torá, ve'irvita et gevuli, aumenta meus limites de alunos, ve'aita edchaimi, que por favor Borei Olam esteja comigo para não esquecer o que estudo, e que eu tenha bons amigos. Estou pulando aqui, levilti otzvi shelo esagven etzeharam leshonot, e o Rashi lá fala uma coisa interessante, explica o que eu vou falar para vocês agora. Im ata ose ken mutav, ve'im lav areni olech linsisesh la sheol. Borei Olam, me ouve, se você vai fazer isso, ótimo, mas se não, eu estou perdido. Em outras palavras, não vale a pena viver. Está escrito, vai haver Elohim et asher sha'al. Borei Olam presenteou o que ele pediu. Que she'adam margish mitpalel, uma pessoa, ela sente que realmente falta, e o único que pode preencher o que falta é Borei Olam, ela é atendida. Senão não tem sentido, acabou. Então qual é o problema? Porque eu e Yosef às vezes penso que não. Vamos ver que ele diz assim, Ulai mashekore bashetach. É um pouco diferente. O que acontece, às vezes a gente vê. Por quê? Shetoch kedat tefillah umashlim et hamatzav. Olha só o que ele fala aqui. Tem um problema, que no meio quando uma pessoa reza, umashlim et hamatzav, ele se apazigua na situação que ele se encontra. Kelomar, quer dizer, הוא מתחיל להתחזק באמצע תפילה במקום שיתחזק אחר התפילה. Nós falamos tanto de emuná e bitachon, uma pessoa tem que ter fé em HaKadosh Baruch Hu. Toda essa situação atual que ele vive, a coletová, gamzu letová, na verdade, tudo que Hashem manda é para o bem, tem que ter emuná e bitachon na vida, hora e hora, rega, instante e instante. Tá bom, mas na hora da tefilá, não existe falar para ele, por que você reza? Você tem que ter emuná e Hashem. Não, você precisa rezar. O problema é, fala aqui o Rav, que no meio da tefilá, vem essa fortificação de emuná e bitachon, e uma pessoa afrouxa. חידוש גדול, כן? ממילא החסר אינו מורגש שלא כל כך. Já como ele se fortifica no meio da tefilá, o que falta não sente tanto. Que falta? Quer dizer, ele tanto tem emuná e bitachon que até no meio da tefilá, e aí ele perde no que ele precisa pedir da forma correta para Hashem, que só é falta e só você pode me preencher. Me deixei explicar, veaz a tefilá o sarak aí,
Fala o Rav Tzadok HaKohen Lublin, ele explica o Midrash, já que você apaziguou no meio da tua reza, ve'az tefilá osar rak mechsa mima she'היה tzarich. Como falou o Midrash? A gente falou, tefilá é grande, se não faz tudo, faz metade. A gente falou, pede, se não é atendido tudo, é atendido metade. O Rav Tzadok HaKohen Lublin fala, sabe por que faz metade? Porque você se acalma no meio da reza. Todo esse acalmar aqui tem que ser depois da reza ou antes da reza. No meio da reza, se joga perante Hashem, diz que falta, pede refuá, pede briut, pede parnassá. Deu para entender esse ponto? Então, se uma pessoa acha que a tefilá não tem força, tchau. Você deixou de dar força à tefilá. Dá força à reza, isso é gravíssimo. Tem uma história aqui, verídica. Quem traz isso é Agadah Hishuke Hemed. Em nome do Rav Yitzhak Zilberstein Shlita, ele traz uma história de Lo Aleinu Velo Alechem, de um Talmid Chacham conhecido em Jerusalém que ficou com aquela doença e os doutores levantaram a mão e deram um determinado tempo muito curto. Lo Aleinu. Só que falaram, talvez, se quiser, pode viajar para Chutz Laaretz, fora de Eretz Israel, que talvez aquele doutor fulano consiga, através dele, a Yeshua, a salvação. Eles entraram para o Rav Eliashiv Zechatz Libracha. O Rav Eliashiv, Gadolador, gigante, ele analisou todos os argumentos, o que trouxeram para ele na mesa, e a pergunta realmente era se vale a pena viajar, sair de Israel. Isso, junto dinheiro, força, né? Se vale a pena fazer essa viagem para Chutz Laaretz. O Rav analisou e decidiu, Rav Eliashiv, lo kedai latiso. Não vale a pena o quê? Viajar, fique aqui. Bom, se o Rav Eliashiv falou, mostraram tudo, Tzadik, Adolador, falou, tchau, não? Depois de alguns dias, Rabotai, presta atenção aqui a história, que está o ponto aqui. Leachar kama yamim, bate na porta na casa do Rav Eliashiv, a esposa desse Talmid Chacham que estava doente, e pediu para falar com o Rav. Deram autorização, Rabotai, chorando, aos prantos, perante o Rav Eliashiv, dizendo o seguinte: Imikre Halila, lo alenu velo alechem, se aconteceu o pior, agarrou a Mikol. Haim uchalas leistakel bifnehem shel yadai hayetumim velomar lahem sheasiti hakol lemar aviem? Eu vou ter cara de olhar para os órfãos e dizer que eu fiz tudo pelo pai de vocês? Ela estava chorando. E não só isso, ela continuou com mais uma pergunta. Será que eu não vou prestar contas depois de 120 anos no Bedin Shel Mala, se vão me perguntar se eu fiz tudo pelo meu marido? Quando o Rav Eliashiv ouviu isso, de amar, Inkach, se é assim, kedai leatis Talmid Chacham larofel Chutz Laaretz. Vale a pena assim sair de Eretz Israel e levar ele para aquele doutor. As pessoas da casa do Rav Eliashiv se impressionaram, porque o Rav Eliashiv era uma pessoa que dá a Torá Rishoná. Não mudava, quem mudou, só porque está chorando, argumentando. Ele entendeu, ele analisou, não era Stam. Então ele falou, primeira não é, depois de repente, que argumento foi que fez ele mudar de ideia e aceitar assim, viajar? E não se via isso na casa do Rav Eliashiv. Então o Rav Eliashiv respondeu o seguinte: Kasher shamati et devarei shel isha, quando eu ouvi o choro e as palavras dessa mulher,
Chamati, eu vi outras coisas também dentro dessas palavras. Et koach haemunah, a força da fé dessa mulher, vekoach atefilá shela. E a força da reza dela. De amar-te, agora que eu vi uma mulher com essa emuná, com essa tefilá, com essa reza, yesh beyadeach koach atzum. Ela tem nas suas mãos uma força forte. Isha kazô yecholá leshanot et hateva. Essa mulher, ela pode mudar o quê? A natureza. E transformar esse decreto. Então, por favor, o marido pode viajar. O que aconteceu, Leodea? Mas o legal não. Ela está dizendo para o Yashiv, eu preciso fazer tefilá. Será que eu fiz tudo? Eu não posso fazer mais? Eu quero fazer mais. Ela que pode dar, talvez prestar contas para Hashem. Por quê? Por não levar para fora? Por não levar para fora. Por não levar. Ela não está acreditando na tefilá. Não, é junto. Quer dizer, quando ele viu, pode lechanot. Então, assim é a história. Quem? Você tem razão, aqui não está escrito isso, aqui o nosso amigo, essa história está em outro livro, não sei porque ele não trouxe isso, você tem razão, a pergunta era até mais forte, era se podia viajar no Shabbat também, certo? Boa, é verdade. Então, Bekitsur, o Rav deixou, certo? Ele deixou, depois de ver essa mulher, com esse choro, com essa emuná, eu vou só dar uma pincelada, porque não vai dar tempo, sempre assim, né? Até onde vai isso? E Bezrat Hashem, o shiur que vem, vamos tentar entender o porquê. Mas aqui tem uma bomba do Tana de Eliyahu. Tana de Eliyahu, Perek Chaf. Só começamos com o Rabbi Biderman, vamos terminar com o Rabbi Biderman, tá? É uma bomba de Hidush, o Tana de Eliyahu, Perek Chaf. Velo Gilgel HaKadosh Baruch Hu, Ve'evia et Haman laolam. Nós tivemos muitos que nos odiaram, não é? Na história. Um deles era Haman Arashá, a história de Purim. Descendente de quem era Haman Arashá? Amalek. Fala o Tana de Eliyahu, que Boreolam, Gilgel HaKadosh Baruch Hu, ve'evia et Haman laolam, que trouxe Boreolam Haman para o mundo, ela bischaro shel Agag, pela recompensa do rei Agag, Shaya Boché, porque estava chorando, o Mitaneach Beshah Sheachabush Bebet Asurim, quando Shmuel Hanavi, por ordem de Hashem, ordenou Shaul HaMelech de lutar com os amalequitas e aniquilar, destruir todos, não deixar ninguém, por contas de Shaul HaMelech, deixou Agag e os animais. Certo? Quando ficou preso Agag, ele fez tefilá, não importa o que aconteceu, mas ele fez tefilá lá, chorou, dizendo o seguinte, Ve'amar, Oili, para Hashem, Shema Yovad Zari Leolam Mina Olam, talvez não vai ter mais gerações futuras do mundo. Ve'aledeze Nitzal Megzerat Kelea Be'amar, e através disso, por essa tefilá, Boreolam ouviu e continuou, e teve Haman e outros, e Machshemam Vezechram. Certo? Tem muita coisa o que falar aqui, que Bezat Hashem vou deixar para o shiur que vem, mas daqui a, como nós começamos, Rabotai, se Agag, Rasha, certo? Amalek, Asherem Senuim Lifle Boreolam, são odiados por Hashem. Filho de Ham, que recebeu de Noach uma quelalá, velo dela Shaya Agag ben Mavet, ele era pena de morte. Boreolam ouviu a tefilá dele, deixou a descendência. Rasha Merushá. Agora alguém pode dizer, vamos falar para nós, Leavdil, Israel Kadosh, Miser Avraham, Yitzhak e Yaakov, Ma'aminim bene Ma'aminim. Eu posso dizer, eu sou pequeno? Boreolam não vai ouvir minha tefilá? Depois de tudo isso que nós estamos vendo aqui? Então, Bezrat Hashem,
Vadai que a pessoa tem que entrar numa tefilá, numa reza dizendo Boreolá me ama e eu amo a Kadosh Baruch Hu. E o shiur que vem, Besiata Ishmael, vamos entender um pouquinho, que é muito profundo, como funciona o sistema de Boreolam sempre que houve a nossa tefilá, que é o maior presente que nós recebemos, e a Kadosh Baruch Hu. Boa noite.